a minha equipe separou para mim aqui as principais perguntas que eu costumo receber. E eu estou aqui com você porque eu tenho certeza que essas perguntas também fazem parte do seu dia a dia. Então, são perguntas sobre rotina, sobre propósito, sobre relacionamento. E se você está aqui comigo, eu imagino que você também precisa dessas respostas que eu vou dar aqui para você. Lembrando que esse vídeo, né, que eu tô gravando aqui mais uma vez para você, é um aquecimento para a nossa série de aulas Parada Obrigatória, que é um momento em que eu e você vamos juntas fazermos uma pausa para a gente respirar, entender o que tá dando errado e entender um caminho para conseguir organizar a vida longe desse caos que te deixa com essa sensação de perdida, de sobrecarregada, de exausta, de que não vai dar conta, né? Se você não me conhece, eu sou a Maria Helena e eu, assim como você, tenho milhões de pratinhos para equilibrar na minha vida. E através de um momento em que eu também estive muito perdida, eu consegui reestruturar a minha vida e é isso que eu ensino nas minhas redes sociais. Então vamos lá. As perguntas campeãs que eu recebo aqui são sobre rotina. Então antes de eu entrar nessas perguntas, eu preciso te explicar o seguinte. Para a gente falar sobre rotina, né, efetivamente pegar um planner, escrever os horários do que você faz, o cronograma, é importante você entender que o passo de reestruturar a rotina, ele vem depois de uma reestruturação pessoal, sabe por quê? Se você não passa por vários passos antes de escrever uma rotina num papel, você pode até escrever a rotina, mas você não vai ter força de cumprir, justamente porque você está num lugar em que você se sente fragilizada e você já está, você mesma assume que está sem forças e está perdida, né? Então, o primeiro passo ali, né, antes de estruturar uma rotina, é você se fortalecer interiormente. Como, Maria Helena? Vida de oração, autocuidado, você definir o seu propósito, ter um autoconhecimento das suas qualidades e dos seus defeitos e vontade de mudar esses defeitos, para que a partir de então essa rotina comece a fazer sentido. Então, antes de eu responder essas perguntas, você precisa saber, tá? Que eu acredito, vejo na minha vida e na vida de centenas de mulheres, que não adianta simplesmente tentar reestruturar a rotina, adianta primeiro passar por um processo de reestruturação pessoal, tá? Então, a primeira pergunta aqui, que eu recebo quase todo dia. Como você organiza o seu dia a dia para dar conta de tudo? Bom, para quem não sabe, eu sou profissional, sou jornalista, sou comunicadora, sou mãe de duas crianças pequenas, né? Meu filho mais velho tem 3 anos, a mais nova tem 1 ano. E eu sou esposa, sou dona de casa, então são muitas questões, né? A primeira coisa que faz a minha vida funcionar em relação à rotina é que os meus filhos têm rotinas muito bem estruturadas por mim. Então, eu escrevo a rotina deles separadamente. Então, além da minha rotina, tem a rotina deles. E eu faço isso de forma separada. A minha rotina é escrita à parte, a deles é escrita à parte. Os compromissos familiares, então, a gente tem um aniversário, eu tenho uma aula para gravar de noite, essas coisas assim que são diferentes, que precisam ser lembradas por mim, por meu marido, a gente organiza no Google Agenda, e aí eu e ele temos acesso a isso, então a gente tem acesso a essas programações mais compartilhadas, assim. Então, beleza. O método é esse, né? Eu tenho a agenda para os meninos, um cronograma escrito para mim também, e as coisas da família ficam no Google Agenda. Agora, a organização da rotina dos meninos é uma coisa que possibilita que eu viva a minha vida de forma ordenada. Então, os meninos têm horário de comer, horário de dormir, eles dormem cedo, então isso me dá o turno da noite livre para que eu consiga fazer várias coisas na minha vida, né? E o fato dessa rotina ser muito bem estabelecida, quando eu preciso sair para fazer alguma coisa do meu trabalho fora, eu consigo que a rotina seja extremamente bem seguida, mesmo que na minha ausência. Então, isso é uma coisa que aqui em casa não tem escolha, não tem discussão. Eles dormem, a mais nova dorme 7 da noite, o mais velho dorme 7:30. Indiscutivelmente, né? Estejam doentes, esteja o mundo caindo, a luz acabou, não importa. A gente vai fazer a rotina acontecer de forma que eles tenham esse horário, né?
E em cima da rotina deles, então eles têm os horários de sair, de ir para a escola, eles têm as atividades deles, têm o horário de dormir, enfim. Em cima dessas atividades, tem as atividades que precisam de mim, que eu participo ativamente, e nisso, em cima das atividades deles, eu crio a minha rotina semanal, que tem horário para trabalhar, tem horário para eu fazer as minhas coisas pessoais, tem horário para oração. Então, isso é algo que eu crio, né? Eu parto das rotinas deles, que são mais inflexíveis, para eu criar a minha rotina. E dentro disso, com tudo organizado, eu tenho tempo de fazer tudo que eu preciso. Por quê? Porque a rotina dos meninos funciona, eu tenho previsibilidade, então eu sei que 7h30 da noite é um horário que eu já consigo fazer o que eu preciso. Eu faço coisas da casa, às vezes eu preciso voltar para terminar alguma coisa do trabalho. Às vezes eu vou fazer alguma coisa com meu marido, vou descansar, tem dia que eu saio com as minhas amigas. Então, como eu organizo meu dia a dia, é colocando no papel mesmo, né? Depois de já ter passado por esse processo de reestruturação pessoal interior que eu expliquei para vocês no começo desse vídeo. Qual é a tarefa mais importante do seu dia e como encaixar ela na minha rotina? Essa foi a pergunta, uma das perguntas aqui selecionadas. Eu fiquei pensando nisso, né? E a tarefa mais importante do meu dia, sabe qual que é? Acordar primeiro que todo mundo. Essa é a minha tarefa mais importante. Porque quando eu faço isso, eu consigo ter um tempo de me sintonizar com o planeta. E aí de me sintonizar com Deus, me sintonizar comigo mesma. E o fato de acordar mais cedo faz com que eu inicie o Dia das Crianças longe do caos. Então, a tarefa mais importante do meu dia é acordar mais cedo, né? E rezar, me abastecer espiritualmente, me arrumar, acordar com ânimo, né? Quando os meninos acordam, eu já estar disposta e não começar o dia. Porque quando eles acordam, quando a vida começa na casa, eu já não tenho mais tempo para nada. Então, eu vou arrumar eles para a escola de pijama desordenada. Quando isso acontece, gente, eu percebo que meu dia inteiro sai do eixo. Então, como que você vai inserir isso na sua rotina? Você vai acordar meia hora mais cedo, para você iniciar o dia da sua casa antes, o seu dia antes do dia da casa. E a primeira tarefa é rezar. Ponto. E tem um método para fazer isso, que é muito importante. E essa ordem de prioridade que a gente tem no nosso coração e na nossa vida, na nossa rotina, eu vou compartilhar com vocês na série Parada Obrigatória. Então, a sua presença também é obrigatória na série, tá bom? Agora, as perguntas são sobre casamento. Como ter diálogo com o esposo? Gente, essa pergunta tem respostas de várias esferas, né? Mas a grande verdade que eu vejo, né, que eu escuto de muitas mulheres e que eu também sou colocada nessa armadilha por muitas vezes, é que a grande verdade é que essa confusão do dia a dia, o ritmo acelerado, a rotina dos dois muito apertada, o cansaço, faz com que o diálogo do marido e da mulher torne-se uma conversa de corredores, né? Passou um pelo corredor, falou: Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você não me ajuda? Faça aquilo, faça aquilo. E aí, consumidos pelo fim do dia, consumidos pelo caos, a conversa vira isso. A conversa do dia a dia se resume a isso. Só que a gente precisa ser intencional no nosso relacionamento, principalmente quando a gente já é casado, quando a gente tem muita tarefa para fazer, quando a gente tem criança. A gente precisa ser intencional, a gente tem que programar esse diálogo para que ele não seja só algo desagradável, mas para que essa conversa ela também se torne algo de afeto, sabe? Então, tem que sentar, tem que ter um ambiente propício para isso. Tem que um dia, sexta-feira à noite, olha como tá tudo conectado, né? Quando as crianças já estão dormindo, faz alguma coisa para comer, pede um iFood e dialoguem. Olha, eu tô essa semana fiquei muito cansada por causa disso, disso, disso. O meu sentimento foi esse. Eu queria que você me ajudasse a pensar numa forma da gente resolver. Eu sou comunicadora, né? Então, assim, a grande questão de arruinar ou de construir um relacionamento, ela tá na forma com que a gente conversa. E eu, por ter um temperamento muito explosivo, eu sou a primeira a me forçar a viver algo intencional dessa forma. Porque se eu fosse seguir toda hora o meu instinto, eu ia ser uma mulher tóxica e agressiva o tempo inteiro. Então a gente precisa ser intencional e o diálogo ele não é algo forçado, ele precisa ser planejado com amor para que ele aconteça do melhor jeito possível. E existem várias estratégias de comunicação que eu também ensino de relacionamento, né, para que essa conversa ela não seja jogada por água abaixo.
Segunda pergunta aqui. Como conseguir dividir as tarefas com o meu marido? Gente, olha só. O problema dessa questão de divisão de tarefas é desalinhamento. Muitas vezes você espera que o seu marido já tenha na cabeça dele o que você espera dele, mas muitas vezes isso não foi conversado. Então, às vezes, você acha que ele não tá te ajudando, que ele não enxerga as tarefas de casa da mesma forma que você, que ele não participa da rotina dos seus filhos da mesma forma que você, mas na cabeça dele ele tá arrasando, porque ele tá trabalhando pra caramba, ele tá fazendo o máximo que ele pode pra conseguir cuidar da família do jeito que pra ele funciona. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que sentar e conversar. Tem uma conversa que eu chamo de conversa dos combinados, que é uma conversa que precisa acontecer na vida de vocês, né? Vocês precisam um dia sentar e conversar. Quais são as prioridades na vida de cada um? Quais são os impactos disso na nossa vida? Como que a gente vai colocar a ordem de prioridade na vida de cada um? Quem vai coordenar qual área da nossa casa? E como que um ajuda o outro nas áreas que eu não sou coordenadora ou que meu marido é o coordenador, né? Então, a gente precisa conversar. Eu tenho muitos conteúdos sobre essa conversa dos combinados no meu Instagram. Se você quiser saber mais, pode me mandar mensagem. E digo mais, né? Lá na série Parada Obrigatória, a gente vai falar muito sobre a ordem em que o casamento ocupa na nossa vida. E é uma ordem que, por incrível que pareça, muita gente não entende, vem antes dos filhos. Não que você vai gastar mais tempo com o relacionamento, mas que numa cadeia de importância, ele é a base até da criação dos filhos, certo? Próxima pergunta tem a ver com isso também, né? Depois que meus filhos nasceram, o casamento nunca mais foi o mesmo. É mais um desabafo do que uma pergunta, né? Mas, gente, é assim mesmo. Os filhos chegam para mudar e se não mudou, tá errado, né? Os filhos eles trazem mudanças e mudanças de tempo, né? O tempo muda, o financeiro muda, as preocupações mudam e o relacionamento muda também. Isso é óbvio, isso é natural, é uma nova etapa da vida que exige crescimento, exige disposição, exige reconstrução, reconfiguração. Então, é um desabafo que, beleza, mudou, o casamento nunca mais foi o mesmo, né? É óbvio que o casamento acompanha essas mudanças naturais. E eu te falo também, eu definitivamente não vivo um casamento igual eu vivia quando era como antes dos meninos chegarem. O que não pode acontecer é que essas mudanças, esses ajustes, essas repriorizações depois que os filhos chegam, isso não pode se tornar uma bomba, né? Essas coisas não podem se tornar bombas que só ativam essa parte ruim do relacionamento. Então, muitas coisas a partir de então precisam ser intencionais. Se eu for parar para pensar, né, meu marido é um adulto. Os meus filhos precisam de cuidados muito mais intensos do que o meu marido, do tipo, meu filho precisa de ajuda para limpar o bumbum quando ele vai no banheiro. Minha filha precisa trocar a fralda, eu preciso fazer comida para eles não se alimentam sozinhos. Então, eu preciso de colocar muito mais empenho do meu tempo na criação de pessoas dependentes. Mas isso é o óbvio, né? E o não óbvio é que um relacionamento ele não é feito como na escola, né? Que a gente, estou apaixonada por essa pessoa. É só o prazer de estar com ela, é só o prazer de sair para passear, é só o prazer de conviver. Não, num casamento em que são dois adultos tendo responsabilidades muito pesadas, esse ato de cultivar um ao outro, ele precisa ser uma escolha. Então, o jeito de se comunicar, o tempo de qualidade, as escolhas que você faz pelo outro, né? Tentar puxar aí a forma que o outro gosta de ser amado. Esse cultivar de separar um tempo e de conseguir organizar a própria rotina pelo bem do relacionamento. Inclusive, ser intencional às vezes para ter na agenda um dia que não tem outra coisa para fazer a não ser ficar junto. E às vezes a gente se perde nisso porque é tanta coisa mesmo pra fazer que isso vai ficando de lado. Porque, tá tudo bem, isso aqui já tá garantido. E não, né? Isso é uma. Caiu o microfone aqui. Isso é uma construção diária, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso também na série. Então, na série Parada Obrigatória, vocês vão entender que no
nosso coração de mulher, a gente tem uma ordem de funcionamento lógica. E o relacionamento entra nessa ordem, a nossa força interior entra nessa ordem, os filhos entram, o trabalho entra. Então, que ordem é essa? Como que isso funciona? Como reordenar? E quais erros eu cometo que avacalham toda essa lógica de funcionamento do meu coração? Eu vou te explicar profundamente na série Parada Obrigatória. Então, é mais um convite para que você organize os seus dias na semana que vem para estar comigo lá, tá bom? Próximas perguntas, vamos lá, que são muitas perguntas e eu tô sendo detalhista nas respostas. Procrastinação. Como vencer a procrastinação? Como vencer o cansaço? Preciso cumprir o que eu me proponho a fazer. Ô, gente, eu não tô aqui pra mentir, eu não gosto dessas enganações de que vai ter uma pílula mágica, que você vai ter, resolver a vida inteira de uma vez. A gente consegue resolver muita coisa, mas muita coisa precisa ser dita na verdade também, tá? Nós somos adultos, adultas, e adultas não fazem o que é gostosinho, não. Adultas fazem o que precisa ser feito. E muitas vezes o precisar ser feito, ele é algo que nos incomoda. É algo que nos deixa cansadas, é algo que exige de nós mais do que a gente poderia dar. É algo que exige de nós abrir mão dos nossos confortos, superar os nossos defeitos. Então, você precisa entender que se você sonha com uma família em paz, com filhos bem criados, com sucesso profissional, com um relacionamento cheio de amor, você precisa morrer um pouquinho para fazer essa semente crescer. Toda vez que existe um fruto, existe uma semente que morre. E essa semente que morre, ela é você. Ela é você a cada dia ficando cansada, existindo, plantando e depois colhendo, né? Então, essa procrastinação, ela é algo que não é sobre, ai, será que um dia a procrastinação vai embora? Não, ela não vai. Ela só vai quando você passar por cima dela de forma intencional, pensando no sucesso que você deseja alcançar. Mas é claro que quando o processo é vivido, e é isso que eu falo e vivo, né? O processo de se fortalecer interiormente, o processo de se tornar a mulher corajosa que você precisa ser, a mulher que organiza a rotina nessa sequência. É óbvio que quando você passa por esse processo, você vai ficar menos cansada, porque você vai ter mais tempo de descansar, você vai ter menos sobrecarga mental. Então, essa procrastinação fica mais fácil de ser vencida, mas isso é intencional. É como se eu olhasse para o meu dia e falasse assim, nossa, acho que eu não vou. Não, não tem essa opção, entendeu? Só não tem a opção. Eu preciso, porque senão o meu dia vai ser engolido, as minhas crianças não vão ser educadas como eu quero que elas sejam, o meu trabalho não vai ser alcançado na velocidade que eu quero que seja. Então, assim, é pensar nos frutos para eu tomar a decisão de não poder enrolar. Como eu faço para não procrastinar e não me sentir tão sufocada e cansada? Gente, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a ordem de funcionamento do seu coração de mulher. Lembrando, mais uma vez, eu vou explicar isso na série Parada Obrigatória. Então, primeiro vem a sua força, porque uma mulher fraca, medrosa, uma mulher sem discernimento, uma mulher que só pensa no pior, uma mulher que só sente que não dá conta, essa mulher realmente ela não consegue parar de procrastinar, não. Então, o primeiro passo é você se fortalecer, e aí existe um caminho para isso, né? Depois é que você vai realinhar rotina, depois você descansa, porque com a rotina preparada para isso, né, você tem mais tempo no final do dia. Repito, os meus filhos dormem 7, 7h30 da noite. Depois disso, eu tenho ontem, exemplo real, ontem eu dormi 9 horas da noite, porque hoje o meu dia precisava render, né? Então, a gente começa a colocar rumo em tudo quando a gente segue essa ordem óbvia, né? Essa ordem lógica do coração da mulher. Pergunta sobre propósito agora. Por que será que em tudo na minha vida eu coloco um peso que não deveria? Parece que meu senso de compromisso e de responsabilidade são muito pesados. Aí eu te respondo, né? É porque você não tem uma razão e um sentido de viver. Por exemplo, né? Eu quero levar a minha família para o céu. Quando eu tenho isso muito forte no meu coração, as coisas que eu faço, elas se tornam muito pequenas. Por quê? O que é eu dormir mais tarde para cozinhar o almoço de amanhã? Exemplo, tá?
sendo que o meu ganho vai ser uma coisa muito maior que isso, sendo que o meu ganho é algo que eu tô caminhando para lá. O que é um peso para mim eu ter que trocar uma fralda de cocô, sendo que o meu ganho, ele é muito maior porque esse é um passo pequeno, mas um passo que me leva para esse meu propósito maior. Isso se torna nada quando o meu propósito é algo que, para mim, é o que me preenche, o que me dá sentido de viver. E aí é óbvio que quando eu tenho 1.000 sacrifícios para fazer e esses sacrifícios não estão me levando para lugar nenhum, é óbvio que isso fica pesado demais. Por quê? O que eu ganho lavando uma roupa de cocô que sujou da minha filha? O que eu ganho com isso, né? Para onde está me levando? Se não tem sentido, se eu não tenho um porquê de viver, essas tantas coisas pequenas que eu faço no meu dia, elas se tornam pesadas demais, porque elas só são sacrifícios insuportáveis mesmo. Vê se eu tivesse a opção de ver uma série, comer um brigadeiro e de pé pro ar, ou lavar uma roupa de cocô fedida que me exige algo que eu não queria fazer. O que é melhor, né? Se eu não tenho propósito de viver. O melhor é eu fazer o que me dá conforto. Agora, o que me leva mais pro meu propósito? É lavar a roupa suja. Então, eu começo a entender que se há algo que me motiva, o meu sacrifício ele é sempre pequeno quando comparado aonde eu quero chegar. Então é por isso que você coloca um peso onde você não deveria, porque às vezes você só está fazendo o que deveria ser feito, que para você se torna insuportável, porque você não entende direito qual é o seu propósito de vida. Como saber qual é o meu propósito para poder ter forças para aplicar na minha rotina? A primeira coisa é que você precisa fazer muitas perguntas. Você precisa fazer uma pausa, uma parada para se questionar. E é isso que a gente vai fazer na série Parada Obrigatória, né? Você precisa pensar o que você mais deseja no mundo, para onde você quer ir, como que tá essa caminhada até lá, o que tá te atrapalhando, o que vai te ajudar a chegar lá, qual é a sua motivação para isso, qual é a ordem de coisas que você precisa colocar na sua vida para que você consiga chegar onde você quer. Então, são muitas perguntas que você precisa se fazer e que às vezes é difícil você fazer isso sozinha. Por isso que eu tô fazendo esse convite para que você pare para pensar junto comigo. Parar é uma parada obrigatória. Você vai parar, respirar, pensar, direcionar seu caminho. Nós vamos fazer isso juntas. Como dar conta de trabalho, casa, espiritualidade diariamente sem deixar um setor desse de lado? Mais uma vez, né? A nossa vida, o nosso coração e a nossa lógica feminina, né? A lógica do nosso coração de mulher tem uma ordem de importância que deve ser seguida tanto na nossa prioridade, na nossa cabeça, no nosso coração, quanto na nossa rotina. Então, essas tantas coisas que a gente faz, elas não podem querer, a gente não pode querer que elas sejam colocadas dentro do mesmo pacote e ordenar tudo de uma vez e colocar tudo com o mesmo grau de importância. Não, não é assim. Não adianta achar que vai ser fácil se você pensar desse jeito. Então, a gente vai parar para pensar na série Parada Obrigatória nessa ordem de prioridade das coisas na nossa vida. Eu faço todas essas coisas, né? Eu trabalho, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. E para dar conta, eu coloco uma ordem de prioridade nas escolhas que eu faço, no que manda mais em mim, né? Onde eu quero chegar, em qual é a ordem que eu vou resolver essas coisas na minha rotina. Eu vou explicar tudo isso para vocês na nossa série, tá bom? E olha, eu aproveito para dizer o seguinte: muitas vezes eu sei que o seu problema para participar, para assistir às imersões, vai ser: nossa, minha vida já é tão caótica, já é tão sobrecarregada, que eu não vou conseguir parar para ver, eu não vou conseguir mergulhar nisso, né? E aí a minha resposta para você é: enquanto você se render a essa inércia, enquanto você ficar achando que a vida vai se resolver sozinha, você vai continuar vivendo, colhendo os frutos que você está colhendo. E se hoje você reconhece que esses frutos são cansaço, sensação de perdida, sensação de sobrecarga, pensar que não dá conta mais da vida assim, sem querer que a vida seja desse jeito, desejando a todo custo que o dia acabe, você está, ou seja, você está colhendo os frutos daquilo que você está plantando. Enquanto você não parar para repensar, para reordenar, para entender o que está sendo errado e entender o caminho que vai te levar para o lugar que você quer chegar, se você não fizer isso, as coisas vão continuar assim.
Então, nós nos vemos na série Parada Obrigatória. O primeiro episódio vai ao ar na segunda-feira. Fica atento ao grupo que eu vou te mandar todas as informações. E nós nos vemos lá. Foi muito bom estar com você aqui nesse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.